Olá, calculista! Finalmente, vocês pediram e agora veio o vídeo onde eu vou falar com vocês um pouquinho da minha experiência como perita judicial contábil, né? Então, vocês me mandaram algumas perguntas, tem algumas perguntas que são iguais ou seguem a mesma linha de raciocínio, principalmente com relação à primeira nomeação. Então, eu recebi várias perguntas perguntando como que eu consegui a minha primeira nomeação. O que acontece? Muitos cursos por aí vendem essa história de que faça o curso, se torne um perito judicial e ganhe X por mês. Faça o curso de cálculo trabalhista e se torne um perito. E aí você vai, né, naquela expectativa de que aquele curso é o suficiente e você se cadastra lá no sistema dos peritos, que é o Sigel, né, agora nas varas do trabalho, acreditando que você fazendo isso, pronto, você vai conseguir a sua nomeação. Então você pensa assim, nossa, é só fazer o curso e me cadastrar, e daqui a pouco eu tô sendo nomeada, e daqui a pouco eu começo a ganhar aquele valor que eles falaram que eu ganho, e que assim, no estalar de dedos, isso acontece. Sinto muito em dizer para vocês que não é assim que funciona, tá? A minha experiência que eu vou trazer para vocês. Na minha época não estava tão se falando tanto nessa questão de ganhar dinheiro como perito. Eu decidi optar por essa área de carreira de perita contábil, especialista em cálculos trabalhistas, por dois motivos. Uma, que eu tinha me mudado há pouco mais de 2 anos para um outro município menor do que da onde eu sou de Cascavel, Paraná, e eu me mudei para Vilhena, Rondônia. Então, assim, o município menor, 1/3 do tamanho da cidade da onde eu vim. Até na época, quando eu vim para cá, meu objetivo era estudar para concurso público, então eu não procurei emprego, mas depois de um tempo eu resolvi voltar a trabalhar. E aí eu senti uma certa resistência, porque não tinha muita empresa familiar, então não tinham vagas dentro daquilo que eu estava acostumada a ganhar, da minha remuneração. E aí o que aconteceu? Eu pensei, bom, vou tentar a área de perícia, né? Foi o que eu pensei na época, por dois motivos. Uma, por eu já ter estudado muito para concurso público e gostar da legislação trabalhista, e por ter a vara do trabalho também no município onde eu estava morando, né? Onde eu estou morando, na verdade, até hoje eu moro aqui em Vilhena, Rondônia. E aí, o que eu fiz? Antes de eu iniciar a carreira, fazer o curso de cálculos, a gente tem que ir junto ao nosso conselho também, formalizar a nossa inscrição no conselho, que até tem uma das perguntas aqui que o pessoal traz perguntando se eu sou contadora. Não, eu não sou contadora, eu sou economista, tá? Eu sou economista, a minha formação é desde 2008, então já tenho um bom tempo, assim, de formação. Mas como eu estava estudando para concurso público, eu não estava mais pagando, né, o meu registro no conselho. Então, aí tinha que também fazer esse registro no conselho. Para quem vai atuar, a esfera trabalhista, ela é praticamente 99,9% digital. Então, a gente precisa do certificado digital para assinar a documentação que você vai juntar no processo. Então, tudo isso eu precisava resolver para começar a atuar como perita. Só que eu fiz o processo inverso, vamos dizer assim. Eu primeiro fui até a vara aqui do meu município, conversei com eles, verifiquei se eles estavam precisando de um perito em cálculos trabalhistas, e eu tive, assim, não vou dizer sorte, mas eu estava no lugar certo na hora certa, porque o perito estava se aposentando, né? Então, daí o que aconteceu? Opa, então tá surgindo uma oportunidade para mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a trabalhar com os cálculos dentro do modelo que o TRT gostaria. Na época, inclusive, a gente trabalhava com um sistema chamado Juriscalc. Então, eu tive que aprender a utilizar esse sistema. Eu tive que buscar também estudar o cálculo trabalhista em si, porque ele é diferente do que a gente vê no RH, por exemplo, né? Então, busquei esses cursos, busquei o meu registro no meu conselho e busquei também o certificado digital. Eu nem sabia como que usava aquilo, para mim, assim, era novidade também, sabe? E o que aconteceu, gente? Pronto, Grazi, você resolveu isso, começou a ser nomeada? Não foi assim,
tá? Então eu fiz todo esse processo de me organizar, de fazer os cursos, de ter o meu registro no conselho, de ter o token para o certificado digital, mas a cada ponto que eu ia, como que eu vou dizer assim para vocês, a cada concluir o curso, eu fui lá na vara de novo. Fiz o meu registro no conselho, eu fui na vara de novo. Comprei meu certificado digital, tava tudo certinho, eu fui lá na vara de novo. Então assim, ó, eu fui na vara, sei lá, umas 4, 5 vezes, até conseguir a nomeação. Ela veio assim, Grazi? Não, também. Por exemplo, quando eu iniciei o interesse, né, o interesse pela carreira de cálculo trabalhista, pela carreira de perita, foi em novembro de 2016. Novembro de 2016. Então eu fui me preparando, final de ano, entre novembro e dezembro, a vara entra em recesso, fui fazendo os cursos. Quando foi lá em janeiro eu fui de novo, fevereiro eu fui de novo, e a minha primeira nomeação foi lá em abril de 2017. Então vejam só, eu me interessei e fui ver a possibilidade em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, demoraram 5 meses da primeira nomeação. Depois da primeira nomeação, você recebeu várias nomeações? Não. O ritmo é outro. A vara está te conhecendo, o magistrado, os servidores, eles estão te dando a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Então, eu recebi uma nomeação em abril, depois a outra demorou uns 30, 40 dias, depois a outra nomeação demorou mais uns 20 dias. Então, assim, o volume de trabalho veio num lapso muito maior, né? Então, um por mês, mais ou menos, um a cada 2 meses, até porque a vara do meu município, ela também não tem tanta procura por cálculo trabalhista, eles tentam entrar numa conciliação, eles têm um outro método de trabalho, então também não haviam tantas oportunidades. E a partir disso, eu fui galgando, assim, aumentando a minha experiência. Como que eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu até olhar aqui. Tem uma pergunta aqui para mim, quem era meu suporte quando eu tinha dúvidas? Gente, eu não tinha. Hoje, a gente está privilegiado que o tema de cálculos trabalhistas está sendo muito mais debatido e a gente consegue, e a rede social também amplia essa visão e a gente consegue encontrar outros profissionais com maior bagagem, maior experiência que conseguem nos auxiliar. Lá em 2017, infelizmente, eu não tinha essa opção. Eu tinha o professor do curso que me deu, e que eu comprei o curso de uma instituição do Rio de Janeiro. E aí, eu lembro que depois que eu fiz o curso, eu peguei o meu primeiro cálculo, primeiro ou segundo eu tive uma dúvida, e eu mandei no chat do curso, e a resposta que veio foi a seguinte: isso é uma consultoria, eu não consigo te orientar porque isso é uma consultoria. Ou seja, eu teria que pagar por uma consultoria. O curso me ensinou o básico. Eu aprofundou um pouquinho mais, surgiu uma coisa além daquele básico, o curso não me garantia nada, eu tinha que pagar por uma consultoria. E aí eu fui buscando várias ajudas, eu não mantive uma só. Eu busquei uma colega que trabalhava no TRT, eu busquei na internet, eu busquei advogados que eu conhecia como amigos. Então, assim, eu busquei as minhas relações mais próximas, né, que atuam nessa área judicial trabalhista, para me dar uma mão. Mas, assim, era uma coisa: olha, fulano, isso aqui você sabe me dizer se isso aqui tá certo? Ah, Grazi, isso aí eu não sei não. Então, assim, já tive essas respostas também, né? Porque acaba que o advogado, ele não é o especialista no cálculo. Existe hoje advogados especializados nisso, mas é difícil você encontrar, porque o advogado, ele prefere ficar muito mais com a parte jurídica do que com o cálculo em si, né? Então, muita coisa eu tive que aprender pesquisando muito, estudando, lendo na internet, buscando nos materiais dos cursos que eu tinha feito, buscando em outras formas. Inclusive, teve momentos assim que eu tive que ligar na vara para a vara falar: olha, aqui eu tô com essa dúvida, o que que você me diz? Até o próprio calculista da vara teve alguns momentos no início que eu procurei ele também, né? Porque algumas varas possuem o seu calculista e aí eles têm já uma metodologia de trabalho e aí então você busca entregar o teu cálculo de acordo com aquela metodologia que eles utilizam. Então, em alguns momentos eu também busquei ele para me orientar, dizer: olha, aqui o que eu faço? Porque o que acontece, gente? O cálculo trabalhista, ele não é algo
simples e assim, que existe um único caminho. Ele é complexo, ele depende da interpretação de cada magistrado, então um magistrado vai entender de um jeito, o outro vai entender de outro. Então, assim, é uma questão muito personificada pela regional que você atua. Então, essa questão de você buscar a regional para entender o que eles acreditam, quais são os entendimentos jurídicos que eles têm para alguns casos específicos, é fundamental também. Né? Então foi isso que eu busquei. Na verdade, assim, eu busquei tudo que eu podia, tudo que vocês puderem imaginar, no início eu fiz, né? E enfrentei principalmente o medo do erro. Bom, eu pensava assim, no começo a gente morre de medo de errar, né? Mas eu buscava pesquisar ao máximo. Como eu tinha muito pouco cálculo, né? O tempo que eu tinha era grande, a minha margem de tempo para realizar aquele cálculo era grande, então eu perdia 15 dias em cima de um único cálculo, né? Então, pesquisando, estudando para entregar o mais correto possível, né? Eu até digo hoje, gente, que não existe um cálculo 100% correto. Não existe, nós somos seres humanos. A gente comete falhas, até o computador às vezes, né, dá pau, como a gente fala, né? Então, por que a gente vai exigir essa perfeição? A gente olha muito para o perito como um profissional perfeito e nós não somos perfeitos. A gente também comete erros, assim como o magistrado também comete erros, né? Mas a gente tenta reduzir ao máximo essa margem de erros. Então, que é com muita conferência, com estudo, com pesquisa, para garantir que você está entregando o seu melhor trabalho. Deixa eu ver o que mais a gente tinha de pergunta aqui. Então, eu já falei como foi a minha primeira nomeação, como foram as primeiras nomeações. Aqui já falei também das oportunidades que elas estão pedindo, se elas surgiram rápido após o cadastro. Então, não basta somente você cadastrar-se no Sigel. Entenda o seguinte, que lá é apenas um banco de dados, tá? Então, você tem que entrar em contato com a vara que você pretende atuar. Tem que ligar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, até você conseguir a nomeação. Porque você imagina assim, o magistrado, ele busca um profissional de confiança dele. Então, ele tem uma lista lá de profissionais cadastrados no Sigel, ele não vai pegar aleatoriamente, apesar da lei dizer isso, aleatoriamente, porque dentro da lei também tem esse critério de própria opção do magistrado. Ele vai procurar aquele profissional da lista que ele já conhece, que ele já ouviu falar, que ele já conhece o trabalho, que já recomendaram o trabalho. Então, para que você consiga, não basta ir lá no Sigel, tá? Então, você tem que entrar em contato com a vara, mostrar o quanto você está interessado, o quanto você quer fazer parte daquilo, o quanto você quer realizar seu trabalho, quanto você está disposto a aprender, a se dedicar para mostrar o que você é capaz. Então, é necessário isso, tá? Que foi o que eu fiz aqui também no meu caso. Aqui também o pessoal perguntou como você se comportou com a primeira nomeação. Bom, a primeira nomeação foi um cálculo mais simples, foi mais tranquilo. Mas como eu me comportei com as primeiras nomeações, todas elas foram nesse sentido, de estudar, pesquisar ao máximo e conferir várias vezes antes de entregar. Inclusive o laudo, conferindo concordância, pontuação, escrita, padronização, tudo isso eu fui adotando um modelo com o passar do tempo e fui trazendo toda essa conferência antes de entregar tanto o cálculo como o laudo. Você já fez os cálculos pelo PJ Calc ou por outro programa? Você atende Minas ou outros estados? Bom, eu atuo só com o PJ Calc. Eu sou muito a favor do sistema PJ Calc, eu sou uma defensora do PJ Calc. Antes de atuar com o PJ Calc, eu já atuava com o Juriscalc. Então, lá em 2017 para 2018, eu iniciei acho que eu fiz os primeiros cálculos em Excel. E a vara já atuava com esse Juriscalc, porque dentro das varas eles sempre tentaram padronizar um mesmo modelo de cálculo, então por isso que eles foi obrigatório dentro das regionais trabalhistas a utilização de um sistema. E aí na época eu lembro que eu pensei muito, e agora? Eu vou fazer meus cálculos no sistema que eles já adotam, que na época era Juriscalc e depois se tornou PJ Calc, ou eu vou fazer o meu cálculo no Excel? Eu confesso para vocês que eu fiquei na dúvida, e aí o que eu pensei? Bom,
Se dentro das varas eles já são obrigados a usar o sistema, significa que eles estão querendo padronizar. Então, por que eu não vou falar a mesma língua que eles falam lá dentro? Então, bora aprender a utilizar esse sistema. Então, eu utilizo o PJ Calc desde 2018. Desde 2018. Então, já são mais de 3 anos aí atuando com o PJ Calc, tá? Então, eu acredito muito na ferramenta, ela tem melhorado muito. Nesse último ano, 2021, foram saindo várias versões e acho que é muito válido. Eu vejo como positivo, porque daí, assim, tá todo mundo falando a mesma língua. Os servidores envolvidos, os advogados, o magistrado, o perito, tá todo mundo utilizando a mesma linguagem, ou seja, o mesmo sistema. Aí facilita e agiliza o processo. Essa é a minha visão. Quais foram as suas dificuldades no início? Bom, as minhas maiores dificuldades no início foram principalmente entender como funciona o processo trabalhista. Porque é muito engraçado que a gente estuda como elaborar o cálculo, mas a gente não estuda como que funciona isso dentro do processo trabalhista. E aí, o pessoal impugnou o meu cálculo, mas e aí, o que eu faço? Como que anda o processo? Em que momento que eu vou receber o meu cálculo? Né? E eu demorei um pouco mais. Eu confesso para vocês que, como eu não sou da área jurídica, eu tive uma grande dificuldade para entender todo o ritual do processo trabalhista. E aí eu também tive que estudar, eu tive que pegar o processo num todo e começar a entender ele. Busquei com colegas para tirar dúvidas, pessoal da área judicial. Então, eu acredito que a maior dificuldade foi entender como que funciona, como que dá-se o andamento do processo trabalhista como um todo. Em que momento que eu entrego o cálculo, em que momento eu recebo, em que momento que há impugnações, em que momento que eu tenho que responder às partes, né? Então, tudo isso aí para mim foi um pouco mais complicado no início e até mesmo utilizar o PJE para juntar o meu cálculo. Então, assim, para mim aquilo foi outra novidade, né? E aí a gente vai aprendendo, errando, às vezes juntando o processo de forma errada, com o nome errado, com o nome do arquivo errado, mas aí você vai aprendendo. É aquela coisa que eu sempre falo para vocês. O erro é o que nos ensina e depois, a partir do primeiro erro, você não erra mais, você começa a acertar aquelas questões. Acredito que são essas as perguntas. Deixa eu até olhar aqui se tem mais alguma. Acho que respondi todas as perguntas de vocês. E acredito que esse vídeo, espero que tenha te ajudado a assumir a sua função aí como perito e a enfrentar as dificuldades, os medos, que eles sim fazem parte do início da nossa carreira e acredito que eles permanecem conosco, porque assim, a cada processo que a gente vê, cada um vem de um jeito, cada um vem com uma dificuldade e a gente vai aprendendo indo para o campo de batalha. Não tem como um curso te dar todo o amparo, não tem como você se preparar para tudo que vai vir, porque nem a gente às vezes sabe como agir em determinada situação. Então, o importante é você ir para o campo de batalha, é aprender lutando, é aprender fazendo, é errar e aprender com os erros, enfim, enfrentar esse medo que você tem, que você acredita que não é capaz, que não está preparado, que está faltando alguma coisa, porque eu percebo muito esses sentimentos em vocês. Enfrenta e vai, que com certeza daqui uns dias no meu lugar está você aqui trazendo dicas para outros colegas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!